Olá, pessoal. Boa noite. Good afternoon, good evening, good morning. Continuando aqui a leitura do livro A Psicologia Financeira, a gente está no capítulo 17 e o título aqui diz o seguinte: A sedução do pessimismo. E o subtítulo: O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Essa é uma observação do historiador Deirdre McCloskey. Otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco. Antes de prosseguirmos, precisamos definir o que é otimismo. Os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo. O nome desta atitude é complacência. O otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas, em vez de procurando causar problemas, é a base do otimismo. Não é tão complicado assim, mas também não é garantido. É simplesmente a aposta mais razoável para a maioria das pessoas, na maioria das vezes. O falecido estatístico Hans Rosling expressou isso de uma outra forma. Não sou otimista. Sou profundamente possibilista. Agora sim, podemos falar sobre o irmão mais atraente do otimismo, o pessimismo. Dia 29 de dezembro de 2008, o pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada. Um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. O artigo dizia: por volta do fim de junho ou início de julho de 2010, disse Panarin, os Estados Unidos vão se dividir em 6 porções, a Califórnia formando o núcleo de que ele chama de República Californiana e que será parte da China ou estará sob influência dela. O Texas será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana. Washington D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte que o professor Panarin chama de República Centro-Americana. O Havaí, supõe ele, será um protetor. O Havaí, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China, e o Alasca será anexado pela Rússia.
Não eram as divulgações de um blog amador nem de uma newsletter de teóricos de conspiração. Era a matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo. É bom ser pessimista em relação à economia. Você pode até mesmo ser apocalíptico, sem problema. A história está cheia de exemplos de países que experimentam não apenas recessões, como completas desintegrações. O interessante sobre histórias como as do professor Panarin é que ah, é que o seu oposto, previsões incorrigivelmente otimistas, raramente são levadas a sério, na mesma medida que os profetas da desgraça. O Japão, do final do século dos anos 1940, por exemplo, a derrota na Segunda Guerra Mundial havia destruído o país em todos os sentidos econômico, industrial, cultural e social. O inverno brutal em 1946 provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 800 calorias diárias por pessoa. Imagine que um acadêmico japonês tivesse escrito um artigo de jornal naquela época que dissesse: Levantem a cabeça, pessoal. Ainda vamos testemunhar com nossos próprios olhos a economia crescer quase 15 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra. Nossa expectativa de vida vai quase dobrar. Nosso mercado de ações dará lucro como poucos países já viram. Vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego e ir além de 6%. Nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e em sistemas de gestão corporativa. Em breve seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos dos Estados Unidos. Os americanos, inclusive, serão os nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos. O acadêmico seria ridicularizado e chamariam um médico para avaliar a sanidade dele. Perceba, no entanto, que a descrição acima é o que realmente aconteceu no Japão na geração do pós-guerra. Contudo, o perfeito oposto do professor Panarin parece absurdo de uma forma que as previsões catastróficas não são. O pessimismo ele soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo. Quando dizemos que uma pessoa que vai ficar, quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros ou nos olhe com ceticismo, descrença. Quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela. Really? Verdade. Se uma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar 10 vezes no período de um ano, vou imediatamente descartar aquilo como um disparate. Se uma pessoa que só fala bobagens me disser que o valor de uma ação que só detenho está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil, vou parar tudo o que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela. Diga que uma grande recessão está a caminho e os jornais vão começar a ligar para você. Diga que estamos caminhando para um Diga que estamos caminhando para um crescimento dentro da média e ninguém se importará muito. Diga que estamos nos aproximando de uma nova grande depressão
e você vai ser convidado a falar na TV. É verdade, né? Não fale que bons tempos estão por vir, ou que os mercados têm espaço para crescer, ou que determinada empresa tem um enorme potencial. E a reação comum dos comentaristas e espectadores é que você está tentando vender alguma coisa ou que está absurdamente desatento aos riscos. A indústria de newsletter sobre investimentos sabe disso há anos e hoje em dia está povoada por profetas da desgraça. Apesar de operar em um ambiente no qual o mercado de ações aumentou 17 mil vezes no último século, incluindo dividendos, isso é válido para além das finanças. Matt Hadley escreveu em seu livro O Otimista Racional: o ressoar constante do pessimismo geralmente abafa qualquer canção triunfalista. Se você diz que o mundo está melhorando, pode acabar sendo taxado de ingênuo e insensível. Se diz que o mundo caminha para ficar cada vez melhor, é visto como se fosse um maluco. Se, por outro lado, você diz que a catástrofe é iminente, pode esperar receber o prêmio MC Arthur ou até mesmo o Nobel da Paz. Nossa. Ao longo da minha vida adulta, os motivos da moda para ser pessimista foram mudando, mas o pessimismo foi uma constante. Todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento e mais desesperançoso. Em suma, ou seja, em resumo, mais dramático do que realmente é, escreveu Hans Rosling em seu livro Factfulness. Quando você descobre o volume de progresso que os humanos são capazes de fazer em uma única geração em relação a aspectos que vão desde o crescimento econômico às descobertas médicas, desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social, seria natural acreditar que o otimismo receberia mais atenção do que o pessimismo. Mas não é o caso. O fascismo internacional intelectual do pessimismo é conhecido há muito tempo. John Stuart Mill escreveu na década de 1840: tenho observado que não é o homem que tem esperança quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança, que é admirado como um sábio por um enorme contingente de pessoas. A questão é, por quê? E como isso afeta a forma como pensamos sobre o dinheiro. Vamos repetir a premissa de que ninguém é maluco. Existem razões válidas pelas quais o pessimismo é sedutor quando se trata de dinheiro. Contudo, é útil saber que razões são essas para nos certificarmos de que não estamos levando a longe. Parte disso é instintivo e inevitável. Kahneman disse que a aversão assimétrica à perda é uma proteção proporcionada pela evolução. Ele escreveu: quando diretamente comparados entre si, as perdas parecem maiores que os ganhos. Essa assimetria entre o poder das expectativas ou das experiências positivas e negativas tem um histórico do ponto de vista evolutivo. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades dele têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. No entanto, alguns outros fatores fazem com que o pessimismo financeiro seja mais fácil, mais comum e mais persuasivo que o otimismo.
subtítulo, um texto, um parágrafozinho aqui em destaque. Um deles é que o dinheiro é onipresente, portanto, quando algo de ruim acontece, isso tende a afetar e a chamar a atenção de todo mundo. Ok. O mesmo não é válido, por exemplo, para a meteorologia. Um furacão que atinge a Flórida não representa nenhum risco direto para 92% dos americanos, mas que uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas, incluindo você. Então preste atenção nela. Isso vale mesmo para algo muito específico, a exemplo do mercado de ações. Mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente. Vai, mais. Chega, gente, buguei aqui. Oxi, rodou tudo. Chega. Aqui. Volta. Yes. Mas uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas, incluindo você. Então preste atenção nela. Ou seja, tem que estar mais ligado na economia, né? Realmente, a gente partindo nesse momento que eu tô agora aqui, gravando esse vídeo, dia 8/7/2024, tá tendo uma queda dos FIIs. O mercado de ações também está desvalorizando algumas, de acordo com os especialistas, com a galera que eu tô acompanhando também, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Encontro lá no Instagram e tá falando sobre essa queda, que realmente é hora do aporte, porque depois valoriza e você tende a ganhar, né? Enfim, mas é meio triste ver a carteira da gente lá, tipo, só com setinha pra baixo no vermelho, sabe? Mas isso vale mesmo para algo muito específico. A exemplo do mercado de ações. Mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente. Ah, eu já tinha lido isso, foi? Mas o vai-vem do mercado de ações recebe tanta atenção da mídia que o índice Dow Jones deve ser o termômetro econômico mais assistido, mesmo nos lares que não têm ações. Uma valorização de 1% nas ações pode ser brevemente mencionada no Jornal da Noite, mas uma queda de 1% será notificada em letras maiúsculas em negrito. Em geral, escritas em vermelho sangue. É difícil escapar à assimetria. Ok. Oh my gosh.